Uma oração para a abertura do estudo de Gênesis capítulo 26. Senhor Deus, agradecemos por este momento de estudo e reflexão. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie enquanto exploramos a Tua Palavra, em especial o capítulo 26 de Gênesis. Que possamos compreender as lições que Tu desejas nos ensinar através da vida de Isaque e das promessas que fizeste a ele. Abre nossos corações e mentes para receber a Tua verdade e nos ajuda a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2 E apareceu-lhe o Senhor, e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. 3 Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. 4 E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. 5 Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. 6 Assim habitou Isaque em Gerar. 7 E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. 8 E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca sua mulher. 9 Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. 10 E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher. E tu terias trazido sobre nós um delito. 11 E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. 12 E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. 13 E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. 14 E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. 15 E todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. 16 Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. 17 Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. 18 E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 19 Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. 20 E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. 21 Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Sitna. 22 E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. 23 Depois subiu dali a Berseba. 24 E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. 25 Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. 26 E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. 27 E disse-lhes Isaque, por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? 28 E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. 29 Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. 30 Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam.
31 E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. 32 E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. 33 E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. 34 Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basimate, filha de Elon, Eteu. 35 E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis 26, estudo detalhado. Versículo 1. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Este versículo estabelece um cenário de fome, similar à que ocorreu nos dias de Abraão. Isaque, em busca de sustento, se dirige a Gerar, uma cidade dos filisteus. A fome pode ser vista como um teste de fé. Isaque opta por se deslocar para um lugar onde poderia encontrar recursos. Versículo 2: E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus instrui Isaque a não ir ao Egito, um lugar de refúgio, mas a permanecer na terra prometida. Isso enfatiza a importância de seguir a direção de Deus, mesmo em tempos difíceis. Versículo 3: Habita nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, e pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e estabelecerei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Deus reafirma a promessa feita a Abraão, garantindo bênçãos e a herança da terra a Isaque e seus descendentes. A fidelidade de Deus às suas promessas é um tema central. Isaque é chamado a viver pela fé. Versículo 4: E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Aqui, Deus promete uma grande descendência e abençoa todas as nações através dela. A bênção de Isaque é parte de um plano divino maior, que inclui a redenção da humanidade. Versículo 5: Porquanto Abraão ouviu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A obediência de Abraão é reconhecida como a razão pela qual Isaque recebe estas promessas. A obediência a Deus gera gerações de bênçãos. Versículo 6: Assim habitou Isaque em Gerar. Isaque decide permanecer em Gerar, conforme a instrução de Deus. A obediência é muitas vezes acompanhada por decisões práticas que demonstram fé. Versículo 7: E perguntou Isaque aos homens daquela terra acerca de sua mulher, e disse: ela é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, porque pensava, para que não morram os homens daquela terra por causa de Rebeca, pois era formosa à vista. Isaque repete o erro de Abraão, apresentando Rebeca como sua irmã por medo de ser morto. Mesmo os grandes homens de fé enfrentam momentos de fraqueza e insegurança. Versículo 8: E aconteceu que, havendo ele estado ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava acariciando Rebeca, sua mulher. Abimeleque percebe que Rebeca é de fato a esposa de Isaque. A verdade sempre encontra uma maneira de ser revelada. Versículo 9: Então Abimeleque chamou Isaque e disse: certamente é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã? E Isaque disse: porque eu disse, para que não morra eu por causa dela. Isaque é confrontado sobre sua mentira. A honestidade é sempre o melhor caminho, mesmo que haja medo das consequências. Versículo 10: E Abimeleque disse: que é isto que nos fizeste? Quase um dos povos teria dormido com tua mulher, e teríamos trazido sobre nós grande pecado. Abimeleque reconhece o perigo da situação e as possíveis consequências. A desonestidade pode levar a consequências sérias, não apenas para nós, mas também para os outros. Versículo 11: E Abimeleque deu ordem a todos os povos, dizendo: aquele que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Abimeleque protege Isaque e Rebeca, mostrando a seriedade da situação. Às vezes, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus reconhecem a importância da proteção e da moralidade. Versículos 12 e 13: E Isaque semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano o centuplicado, e o Senhor o abençoou.
E o homem enriqueceu e ia enriquecendo-se cada vez mais, até que se tornou muito poderoso. Isaque próspera em Gerar, apesar das dificuldades. A obediência a Deus traz prosperidade, mesmo em tempos de crise. Versículo 14. E tinha ovelhas e vacas, e muita gente de servos, e os filisteus tiveram inveja dele. A prosperidade de Isaque gera ciúmes. A bênção de Deus em nossa vida pode provocar reações em outras pessoas. Versículos 15 e 16. E todos os poços que tinham sido cavados pelos servos de Abraão, seu pai, os filisteus os entulharam, e encheram-nos de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Retira-te de nós, porque já te tornaste muito mais poderoso do que nós. Os filisteus tentam bloquear o acesso de Isaque à água, mostrando hostilidade. Às vezes, a prosperidade pode levar a conflitos e desafios. Versículo 17. E Isaque retirou-se dali e pôs-se a habitar no vale de Gerar e ali habitou. Isaque decide se afastar e buscar um novo lugar para viver. A sabedoria de se afastar de conflitos pode ser uma ação prudente. Versículos 18 e 19. E tornou a cavar os poços de água que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. E os servos de Isaque cavaram no vale, e achou ali um poço de águas vivas. Isaque restaura o que foi perdido e encontra água. A restauração é uma parte importante do nosso caminho de fé. Versículo 20. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. E chamou o nome do poço Ezique, porque contenderam com ele. Isaque enfrenta resistência ao reivindicar os direitos sobre a água. A vida de fé pode envolver contendas e desafios. Versículo 21. E cavaram outro poço, e também contenderam por esse, e chamou o nome de Sitna. Isaque continua a ser desafiado na busca por recursos. A perseverança é essencial na jornada da fé. Versículo 22. E afastou-se dali e cavou outro poço, e não contenderam por esse, e chamou o nome de Reobote, e disse: Porque agora nos fez o Senhor prosperar na terra. Isaque finalmente encontra um lugar onde não há conflitos. Deus pode nos levar a lugares de paz e prosperidade após tempos de luta. Versículos 23 e 24. E subiu de lá a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus reitera sua promessa a Isaque, encorajando-o a não temer. A presença de Deus é um conforto em tempos de incerteza. Versículo 25. E edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um poço. Isaque adora a Deus e estabelece uma base para sua família. A adoração deve ser uma resposta às bênçãos de Deus em nossas vidas. Versículo 26, 27. E Abimeleque veio a ele de Gerar, e a Uzate, seu amigo, e Ficol, capitão do seu exército. E Isaque lhes disse: Por que vinde a mim, visto que me aborreceríeis, e me lançastes de vós? Abimeleque procura Isaque, apesar do conflito anterior. A reconciliação pode ser um passo importante em relacionamentos. Versículo 28. E eles disseram: Vimos que o Senhor era contigo, e dissemos: Haja agora um juramento entre nós e ti, e faremos contigo um pacto. Os filisteus reconhecem a bênção sobre Isaque. A bênção de Deus em nossas vidas pode ser um testemunho para os outros. Versículo 29. Que não nos faças mal, como não te temos tocado, e como somente te temos feito bem, e te enviamos em paz, agora, pois, és bendito do Senhor. Um acordo é feito entre Isaque e Abimeleque. A paz com os outros é uma bênção que deve ser buscada. Versículo 30. Então Isaque lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Isaque demonstra generosidade, mesmo para aqueles que o desafiaram. A hospitalidade é uma expressão de amor e respeito. Versículo 31. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, e Isaque despediu-os, e eles se foram em paz. O pacto é selado com um juramento. A paz deve ser um objetivo em nossas interações. Versículo 32, 33.
e aconteceu naquele dia que os servos de Isaque vieram e deram-lhe novas acerca do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. E chamou o nome do poço Seba, por isso até ao dia de hoje é o nome da cidade Berseba. Isaque encontra um novo poço, simbolizando a providência de Deus. Deus sempre cuida de suas promessas. Versículo 34. E Isaque tinha 40 anos, e tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Este versículo traz um resumo da origem de Rebeca. Deus prepara relacionamentos que fazem parte do seu plano. Versículo 35. E foram amargura de espírito a Isaque e a Rebeca. Este versículo aponta os desafios que Isaque e Rebeca enfrentaram. Todo relacionamento pode ter dificuldades, mas a perseverança é fundamental. Conclusão: o capítulo 26 de Gênesis é um belo relato da vida de Isaque, mostrando sua fé, desafios e a de Deus. Isaque experimenta tanto conflitos como bênçãos, e essas experiências são valiosas para nossa compreensão da vida de fé. Ao estudarmos este capítulo, somos lembrados da importância da obediência a Deus, da busca pela paz e da certeza de que Ele está sempre conosco, mesmo em tempos difíceis. Oração para o encerramento do estudo de Gênesis capítulo 26. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estudar e refletir sobre a Tua Palavra. Obrigado pelas lições que aprendemos através da vida de Isaque e pela fidelidade das Tuas promessas. Pedimos que as verdades que exploramos hoje sejam gravadas em nossos corações e que possamos aplicá-las em nossas vidas diárias. Ajuda-nos a confiar em Ti em tempos de dificuldade, a sermos honestos em nossas ações e a buscar a paz em nossos relacionamentos. Que possamos sempre lembrar que estamos sob a Tua proteção e bênção. Em nome de Jesus, amém. À medida que concluímos nosso estudo sobre Gênesis capítulo 26, somos convidados a refletir sobre a vida de Isaque e as lições que ela nos oferece. Este capítulo nos apresenta um homem que, mesmo enfrentando dificuldades como a fome e a insegurança, escolheu confiar nas promessas de Deus. Isaque nos mostra que a obediência a Deus é essencial, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Ele recebeu instruções claras do Senhor e, ao permanecer na terra prometida, experimentou a abundância e as bênçãos divinas. Isso nos ensina que, assim como Isaque, devemos buscar a direção de Deus em nossas vidas, mesmo quando somos tentados a seguir caminhos mais fáceis ou mais seguros. Além disso, a história de Isaque nos lembra da importância da honestidade e da integridade. Quando confrontado sobre sua mentira, ele teve que enfrentar as consequências de suas ações. Isso nos desafia a sermos transparentes em nossos relacionamentos, reconhecendo que a verdade sempre prevalece. Por fim, a busca de Isaque por paz e a disposição de se afastar de conflitos nos ensina sobre a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e buscar reconciliação. Em um mundo cheio de divisões, somos chamados a ser agentes de paz, refletindo o amor de Deus em nossas ações. Que este capítulo nos inspire a viver com fé, honestidade e um espírito de reconciliação. Ao encerrarmos este estudo, que possamos levar essas lições para o nosso dia a dia, confiando na fidelidade de Deus e nas promessas que Ele fez a nós. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro. Apoie o nosso canal. Se você tem sido tocado pela nossa mensagem, considere fazer uma doação através do LivePix. Como funciona? Com o LivePix, você pode enviar sua doação e deixar uma mensagem especial. Nela, você pode fazer uma sugestão de vídeo ou, se desejar que a sua mensagem apareça no próximo vídeo, é só escrever "Quero que a minha mensagem apareça no próximo vídeo". Sua contribuição faz toda a diferença e nos ajuda a espalhar a palavra. Junte-se a nós. Clique no link na descrição e faça a sua doação. Cada apoio conta. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.